Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula, que é a sexta aula, falando sobre doenças crônicas não transmissíveis. E aí as doenças crônicas não transmissíveis é considerado uma epidemia na atualidade, constitui um sério problema de saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos países de média e baixa renda. Não bastante certo de que também nesses países de média e baixa renda ele se apresenta de forma mais acentuada, É mais predominante nos países de média e baixa renda do que nos países mais desenvolvidos. Então, assim, quanto também as suas possibilidades de garantir políticas públicas, que altera positivamente os determinantes sociais de saúde. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define como doenças crônicas as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e isquêmicas, as neoplasias, que é o câncer, as doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus. Então, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 31,3% da mortalidade e correspondem à primeira causa de morte. As neoplasias, que são o câncer, estão em segundo lugar, com 16,2% dos casos de morte. E em terceiro vem a doença respiratória, com 5,8%, ocupando a quarta posição. No caso, o diabetes mellitus, ela ocupa a quarta posição, com 5,2% dos óbitos. Então, a OMS também inclui no rol das doenças crônicas não transmissíveis aquelas doenças que contribuem para o sofrimento dos indivíduos, das famílias e da sociedade, tais como desordens mentais, problemas psicológicos também, ela contribui, neurológico também, as doenças bucais também contribuem, ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patológicas, oculares e auditivas. Então, assim, são denominadas doenças crônicas não transmissíveis aquelas que se caracterizam por história natural prolongada, da doença, que a pessoa já tem um histórico familiar da doença, a multiplicidade de fatores de riscos complexos, então, assim, de forma multiplicada, esses fatores, de várias formas, na verdade, que é o sedentarismo, que é um dos exemplos, que é o quarto maior fator de risco de mortalidade global, Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também vem o tabagismo, a obesidade, a hipertensão, diabetes, o consumo excessivo de álcool e a alimentação inadequada. Então, a interação de fatores etiológicos, conhecido, que, por exemplo, o que é uma interação de fatores etiológicos? Fala sobre um agente causador conhecido que está causando a doença. Um exemplo, uma bactéria, um vírus, a qual esse fator etiológico está causando a doença. E a interação de fatores etiológicos desconhecidos é um agente desconhecido, que está causando essa doença, mas ainda é desconhecido. A causa necessária é desconhecida, Qual seria essa causa que é desconhecida? Qual seria a causa desta doença? Ela vem através de quê? O que é que eu tenho feito para contribuir para que eu tenha essa doença crônica não transmissíveis, A alimentação, a falta de atividade física, o sedentarismo, entendeu? Então, tem também a ausência da participação, ou a participação, como podemos também dizer, polêmica duvidosa de micro-organismos entre os determinantes. Então, esse determinante, esse micro-organismo, ele pode ser a longo período e também pode ser no período de lactência, que é o período a qual
é iniciado desde criança, então pode também ser adquirida, um exemplo, a obesidade, né? Uma criança obesa, ela pode passar ao longo da vida dela, se não tomar algumas medidas, né? Obesa. Então, esse período ele pode ser um período longo de lactência, né? Ao longo do curso é assintomático, né? Pessoas que têm já sintomas, como asma, entre outros, que são pessoas assintomáticas, né? Então, assim, uma pessoa assintomática na verdade, é uma pessoa que, o portador, né, do paciente, que tem uma infecção, uma doença, a qual não demonstra sintomas, né? Então, essa pessoa é uma pessoa assintomática. Então, assim, o curso clínico, em geral, ele pode ser prolongado e permanente, né? As manifestações clínicas da pessoa com períodos de remissão e de exacerbação, né? As lesões celulares, elas podem ser irreversíveis e a evolução de graus variar de incapacidade ou para a morte. Então, vai depender muito do paciente, né? Ele pode evoluir para um grau variado de incapacidade, ficar incapaz, ser uma pessoa dependente, ou também pode chegar a vir a óbito, né? Então, as doenças crônicas não transmissíveis levam muito tempo para estar completamente instalada na vida de uma pessoa, né? E tem origem em idade jovem, como eu falei agora, a obesidade, ou também pode ser o tabagismo ou o alcoolismo. Então, muitas vezes, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas podem dar-se início na idade jovem e ao longo de sua vida, a pessoa vinha apresentar alguma doença crônica, como um exemplo, hipertensão, a diabetes, a qual ela adquiriu durante a idade jovem, né? Então, sua emergência é muito influenciada pelas condições de vida também, não sendo resultado unicamente das condições de vida, né? Mas também das escolhas dos indivíduos, porque muitas vezes as pessoas têm uma boa condição de vida, mas um exemplo, tem o alcoolismo, né? Tem o sedentarismo, a obesidade ou o tabagismo. Então, assim, ela não depende só das condições de vida, mas também favorece. Mas pode também ser um resultado de escolhas individuais do indivíduo. Tem muitas oportunidades de prevenção, né? Devido à sua longa duração. Então, cada indivíduo ele tem a oportunidade de se prevenir, né? Durante toda a sua vida, como atividade física, como uma alimentação equilibrada, adequada, né? Para que ele não, no futuro, quando vier um tempo mais próximo, não vier ter essas doenças crônicas. Ele tem a oportunidade de se prevenir, para que ele não venha acarretar essas doenças. Então, mas ela requer um tempo longo, né, de abordagem para o tratamento. Então, vai depender muito da pessoa, porque muitas vezes algumas pessoas requerem um tempo de abordagem, né, para o tratamento. E os serviços de saúde precisam integrar suas respostas na abordagem. Então, é primordial que os serviços de saúde, de atenção básica, eles venham integrar essas pessoas que têm esses riscos, essas comorbidades, como as doenças crônicas não transmissíveis, para que elas venham ser abordadas, orientadas de uma forma que elas venham ter esse interesse, né, em se prevenir, para que no seu futuro, na sua velhice, não venha sofrer alguns danos. Então, assim, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são caracterizadas por ter uma etiologia de múltipla, ou seja, de muitos fatores de risco, que podem ser longos, né, em período de latência,
ou no curso prolongado, né, de origem não infecciosa. Também possui associação a deficiências e incapacidades funcionais. A etiologia de múltipla das doenças crônicas não transmissíveis não permite que elas possuam causas claramente definidas. Então, muitas vezes as causas não são claramente definidas. No entanto, a investigação biométricas torna possível identificar diversos fatores de risco, né? Então, os fatores de risco que podem ser classificados em não modificáveis, como por exemplo o sexo, a idade, né? A herança genética daquela pessoa, ou comportamentais, que pode ser o tabagismo, a má alimentação, a falta de atividade física, o consumo excessivo de álcool, entre outras drogas. Os fatores de risco comportamentais são potencializados, né? Então, esses fatores de riscos de comportamentos, eles terminam sendo potencializados pelos fatores condicionantes, né? Da condição daquela pessoa socioeconômica, cultural ou ambiental. Então, é uma condição de vida daquele indivíduo. A prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de riscos são fundamentais para evitar um crescimento epidêmico, né, que haja uma epidemia dessas doenças e suas consequências para a qualidade de vida e o sistema de saúde do país. Então, a prevenção e o controle dessas doenças crônicas não transmissíveis é primordial para que não venha se tornar um risco, né, um risco maior, um risco epidêmico para a população. Então, assim, o controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, que são duas doenças crônicas não transmissíveis. A hipertensão arterial e a diabetes mellitus são doenças crônicas, né, não transmissíveis de alta prevalência, cujos fatores de riscos e complicações apresentam hoje a maior carga de doenças em todo o mundo. Então, elas são responsáveis pela maior taxa de morbimortalidade da população brasileira de todo o mundo. Então, gera um sofrimento pessoal para a pessoa, né? Para a família, tem o alto custo financeiro e social. E dentre as doenças cardiovasculares, que é o acidente vascular encefálico, que é o AVE, e a doença coronariana aguda, que são responsáveis por 65% dos óbitos na população adulta e 40% das aposentadorias precoces, segundo o Instituto de Seguridade Social, por 14% das internações na faixa etária entre 30 a 69 anos. Então, existe assim, uma política nacional de atenção integral à hipertensão arterial e há também a diabetes, que o objetivo é articular e integrar as ações de diferentes níveis de complexidade e nos setores públicos e privados para a redução dos fatores de risco e morbimortalidade por essas doenças, né, e suas complicações. Então, priorizando a promoção de hábitos saudáveis de vida, como a prevenção também do diagnóstico precoce e a atenção de qualidade na atenção básica, né, que é primordial. O Ministério da Saúde estabeleceu as diretrizes e metas no plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus, né, no SUS, então definido como prioridades e estabelecendo como diretrizes principais, atualizando os profissionais da rede básica, a garantia do diagnóstico e a vinculação de pacientes nas unidades de saúde para o tratamento e acompanhamento com o objetivo de promover a reestruturação, ampliação e o atendimento resolutivo da qualidade para os portadores dessas patologias da rede pública de serviços de saúde. Então, vem também um programa de hiperdia, que é de suma importância. O plano ele define estratégias de programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal. E tem como suporte
informacional, né? Então, ele informa para acompanhamento do programa, foi desenvolvido e vem sendo implementado desde 2002. Então, o sistema de cadastramento vem sendo acompanhado de hipertensos e diabéticos, né? Que é, no caso, o Hiperdia. Informatizando também, né, esse sistema, ele já cadastrou vários indivíduos, né, portadores tanto de diabetes como de hipertensão. No que tange ao tratamento dos hipertensos, foram padronizados, são de forma padronizadas, os medicamentos captopril, que é padrão, hidroclorotiazida e propanolol, eles são disponíveis em toda a rede básica de saúde. Quanto ao tratamento dos diabéticos, ele definiu também pela utilização da insulina NPH 100, que ela é disponível já na rede, os hipoglicemiantes orais, né, que é a glibeclamida e a metformina. Então, foi instituído o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para a Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus, como parte de Política Nacional da Assistência Farmacêutica Básica. Então, a atenção básica, ela tem todo esse controle, né, relacionado a esses pacientes, dessas doenças crônicas não transmissíveis. E a prevenção e o controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus são ações prioritárias na atenção básica. Então, para a hipertensão estão previstas ações educativas, né, em toda a unidade básica, para o controle da condição de risco, que essa condição de risco pode ser a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo, e prevenção de complicações e diagnóstico de casos, né? Então, há um cadastramento de portadores, existe também a busca ativa, né, desses casos através dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Então, existe essa busca ativa. O tratamento dos doentes são um diagnóstico precoce, né, de complicações do primeiro atendimento de urgência. Então, para o diabetes estão previstas medidas preventivas, de prevenção, de promoção à saúde, ações educativas sobre as condições de risco de obesidade e sedentarismo. Então, são ações educativas e de apoio para a prevenção de complicações no futuro, né? Como também o cuidado com os pés dos diabéticos, a orientação nutricional, né? E a sensação de tabagismo e alcoolismo, né? O controle da pressão arterial e da dislipidemia, que é a presença de níveis elevados dos lipídios e gordura no sangue. Então, essas ações educativas, ela é para a alta aplicação de insulina e diagnóstico de casos, né? Então, tem o cadastramento de portadores, tem a busca ativa e o tratamento desses doentes, eles são monitorizados, né? Essa monitorização dos níveis através de quê? Dos níveis de glicose, né? Que também eles fazem com frequência para também saber qual a medicação certa, qual a quantidade certa de tomar, quantas vezes por dia. Então, há esse controle, né, dessa glicose para que venha ter esse diagnóstico precoce de complicações. Então, o primeiro atendimento de urgência, ele é encaminhado, esses casos, e as ações são desenvolvidas na rede de atenção básica do SUS. Então, assim, a hipertensão arterial sistêmica, ela é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos maiores e importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% das mortes por doença arterial coronariana, e em combinação com a diabetes, né? Ela entra assim quase no mesmo nível. 50% dos casos de insuficiência renal terminal, com o critério atual e diagnóstico de hipertensão arterial, como a PA
140 por 90, que é a mesma coisa de 14 por 9. A prevalência na população urbana adulta brasileira varia entre 22,3% a 43,9%. Então, depende da cidade onde foi o estudo conduzido. A principal relevância da identificação do controle da pressão arterial sistêmica reside na redução de suas complicações, né? Então, quais são? São a doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença arterial periférica. Então, os profissionais de saúde da rede básica têm importância primordial nessas estratégias de controle da hipertensão arterial, e na definição também do diagnóstico. O clínico da conduta terapêutica, o médico, né, que nos esforços requeridos para informar e educar o paciente hipertenso como ele vai fazer para seguir o tratamento. Então, assim, a hipertensão arterial, ela é definida como a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e uma pressão arterial diastólica, que é a segunda maior ou igual a 90. Em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação antihipertensivo, deve-se considerar no diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica. Além dos níveis tensionais, né, de tensão, de estresse, há também o risco cardiovascular global, estimado pela presença de fatores de risco, presença de lesões nos órgãos-alvo e as comorbidades associadas, que são outras doenças associadas. É preciso ter cautela antes de rotular alguém, né? Antes de você dizer que alguém é hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso, positivo, como pela a repercussão na própria saúde do indivíduo. Então, o custo social resultante em indivíduos sem diagnóstico prévio de níveis de PA elevada, em uma aferição, recomenda-se repetir a aferição da pressão arterial em diferentes períodos antes de caracterizar a presença da pressão arterial sistêmica. Então, assim, uma pessoa, ela, de repente, por algum estresse, algum momento difícil, ela pode chegar a ter uma pressão elevada, né? Chegar a 14 por 9, mas mesmo assim a gente não pode dar esse diagnóstico de hipertenso. Para isso tem que haver o quê? Haver um controle que aquela pessoa vai durante alguns dias, todos os dias, verificar a pressão para que venha fazer esse diagnóstico se essa pessoa tem mesmo, se ela é hipertensa mesmo ou não, né? Para não fazer um diagnóstico errado, né? Uma aferição errada. Ou também muitas vezes pode acontecer dessa pressão ser verificada e estar errado. Então tem que verificar de novo para que não ocorra esse tipo de problema. Então, as principais estratégias para o tratamento não farmacológico, né, não medicamentoso, através da medicação, da hipertensão arterial sistêmica, inclui o seguinte, né, o controle de peso, né, muitas vezes a pessoa com excesso de peso é um fator predisponente para a hipertensão, então ter esse controle de peso, uma dieta, a adoção de hábitos alimentares saudáveis. A dieta, ela desempenha um papel importante no controle da hipertensão arterial. Uma dieta com conteúdo reduzido de teores de sódio, né, baseada, um exemplo, em frutas, verduras, legumes, cereais, integrais, leite, derivados desnatados, entre outros, né? Ela ajuda a reduzir essa pressão arterial. A redução também do consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, o alto consumo de bebidas alcoólicas, ela pode sim elevar a pressão arterial e que tem sido bem relatada. O abandono também do tabagismo, né? Porque o tabagismo também é um dos fatores dos riscos associados, né? Então, é proporcional ao número de cigarros que a pessoa fuma, né?
Então, ela vai inalar ali aquela substância e ela é uma pessoa predisponente a ser hipertenso. Então, o tratamento antihipertensivo com fármacos disponíveis na rede básica do SUS encontra-se, né, vou falar assim bem resumidamente, porque existe um quadro que tem os grupos representantes, que são os diuréticos, né, e tem o hidrocortiazida, tem o furosemida, aí tem os antagonistas androgênicos, né, bloqueador do beta, que é o propanolol, os antagonistas, né, que são os inibidores, que é o captopril e enalapril. Então, tem essa dose diária que tem aí na tabela, conforme o peso da pessoa, a idade, né? E também o seu quadro, como é que a pessoa vem. Então, assim, vai depender também de cada indivíduo, né? Os fatores de idade, de peso. E aí tem também no quadro aqui os riscos de emprego mais importantes, né? E a diabetes mellitus é um grupo de doença metabólica caracterizada por hiperglicemia, né? O elevado nível de açúcar. Então, as suas complicações são disfunções de insuficiência de vários órgãos, especialmente os olhos, né? Pode ter alguma complicação como cegueira, nos rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Então, pode resultar de defeitos de secreção ou a ação da insulina, que pode ser envolvendo o processo patogênico específico, por exemplo, de destruição das células betas do pâncreas, produtoras de insulina, a resistência à ação da insulina, o distúrbio da secreção da insulina, entre outros. O diabetes é comum de incidência crescente, né? E estima-se que em 1995 atingia 4% da população adulta mundial e que em 2025 alcançará a cifra de 5,4%. Então, considerando a elevada carga de morbimortalidade associada à prevenção do diabetes e suas complicações, é hoje prioridade de saúde pública. Então, na atenção básica, ela pode ser efetuada por meio da prevenção de fatores de risco para diabetes, como o sedentarismo, a obesidade e hábitos alimentares não saudáveis. Da identificação e tratamento, né? Identifica esse indivíduo que tem, né, esses fatores e fazer o tratamento desse indivíduo, ver o grau de risco, né, de alto risco para o diabetes. Então, a prevenção primária. Então, da identificação de casos não diagnosticados de diabetes, a prevenção secundária para o tratamento ele é intensificar a intensificação do controle de pacientes já diagnosticados. Então, visando prevenir complicações agudas e crônicas de prevenção terciária. Há duas formas atuais para classificar o diabetes. A classificação em tipo de diabetes, né, definida de acordo com efeitos ou processos específicos, a classificação em estágio de desenvolvimento, incluindo os estágios pré-clínicos e clínicos, né? Então, este último, incluindo estágios avançados em que a insulina é necessária para o controle e a sobrevivência. Então, assim, a diabetes tipo 1 é o termo tipo 1 que indica a destruição de células beta, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, né? Ela destrói a insulina que o nosso organismo produz. Quando a administração de insulina é necessária para prevenir, né, a cetoacidose, o coma e a morte. A destruição das células beta ela é geralmente causada pelo processo autoimune, que pode ser detectado por autoanticorpos circulantes, como descarboxinalase, que é do ácido glutâmico, que é o anti-GAD, o anti-GAD, né, e o anti-ilhotas e anti-insulina. E algumas vezes está associado também a outras doenças autoimunes, como a tireoide,
de Hashimoto, a doença de Addison e a miastenia graves, em menor proporção, a causa da destruição de células betas, né, conhecida como a do tipo 1 adiopático. O desenvolvimento dos diabetes tipo 1 pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente em crianças e adolescentes. Então, o pico de incidência pode ser entre 10 em crianças, né, até 14 anos, ou da forma lentamente também, ou progressiva, né, vai depender de cada pessoa, geralmente em adultos. Então, vem também, né, a autoimune latente em adultos. E o desenvolvimento do diabetes tipo 1 pode ocorrer dessa forma rapidamente progressiva. E a LADA latente, autoimune e diabetes em adultos, doença. Que esse termo LADA, né, é uma diabetes latente e autoimune adulto, que ela atinge basicamente os adultos e representa um agravamento da diabetes tipo 2. Então, vamos falar um pouquinho da diabetes tipo 2, bem resumido, que é o termo típico 2, é usado para designar uma deficiência relativa à insulina. A administração de insulina, nesses casos, quando efetua, não visa evitar a cetoacidose, mas alcança um controle do quadro hiperglicêmico. A cetoacidose é rara e quando ela é presente, ela é acompanhada de infecção ou estresse muito grave. E a maioria dos casos apresenta o excesso de peso ou deposição central de gordura. Em geral, mostra evidências de resistência à ação da insulina e o defeito da secreção da insulina também, que manifesta-se pela incapacidade de compensar essa resistência em alguns indivíduos. Então, no entanto, a ação da insulina ela é normal e o defeito é excretor mais intenso. Então, assim, o defeito secretor, ele é mais intenso. Então, vamos falar um pouquinho da diabetes gestacional. E é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, né? Ela varia a sua intensidade, geralmente resolvendo no período pós-parto, mas retorna anos depois em grande parte dos casos. E o seu diagnóstico ele é controverso à Organização Mundial de Saúde, né? Ele recomenda detectá-lo com os mesmos procedimentos e diagnósticos empregados fora da gravidez, a qual quando a pessoa não está grávida, considerando como diabetes gestacional valores referidos fora da gravidez como indicativos de diabetes ou de tolerância à glicose diminuída. Então, cerca de 80% dos casos de diabetes tipo 2 pode ser atendido predominantemente na atenção básica, enquanto que os casos de diabetes tipo 1 requerem maior colaboração com especialistas em função da complexidade de seu acompanhamento, né? E ambos os casos, a coordenação do cuidado dentro ou fora do sistema de saúde é de responsabilidade da equipe da atenção básica. Então, os fatores indicativos de maior risco para o desenvolvimento da diabetes gestacional é idade maior que 45 anos, sobrepeso, obesidade central, né? Cintura abdominal 102, tanto para homens como 88 para mulheres, né? A medida da altura das cristas ilíacas, antecedente familiar também de pai ou mãe de diabetes, né? Que são diabetes também. A hipertensão arterial é um dos fatores. O colesterol, né? O HDL elevado ou triglicerídeos, a história de macrosomia ou diabetes gestacional, o diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos e a doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. Então, assim, os principais sintomas de diabetes, os sintomas clássicos são poliúria, polidipsia
polifagia, que é a perda voluntária de peso, e a perda voluntária de peso, né? A poliúria, tanto a poliúria como a polidipsia e polifagia é o excesso de urina, né? A pessoa tem excesso de urina. E também a perda voluntária de peso, em alguns casos. Outros sintomas que levam à suspeita clínica, que são fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite, que é também uma inflamação e infecção de repetição, né? A pessoa sempre tem inflamação, sempre tem aquela infecção. Algumas vezes o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas, como neuropatia, retinoplatia ou doença cardiovascular aterosclerótica, né? Entretanto, a diabetes ela é assintomático e em proporção significativa dos casos. E a suspeita clínica ocorrendo então a partir de fatores de risco para diabetes. Então, os exames laboratoriais eles são para o diagnóstico de diabetes e regulação da glicemia acelerada. Então, resumidamente, né, os testes laboratoriais mais comumente utilizados para a suspeita de diabetes ou regulação da glicemia alterada são glicemia de jejum, né? A pessoa fazia a glicemia em jejum. Então, o nível de glicose sanguínea após um jejum de 8 a 12 horas. No caso, você passa de 8 a 12 horas, né, em jejum para fazer essa glicemia. O teste oral de tolerância à glicose é um teste que é feito no laboratório, a qual você toma tipo uma garapa lá. O paciente recebe uma carga de 75 g de glicose em jejum, né, uma preparação que tem, e a glicemia ela é medida antes e 120 minutos após a ingestão, né, dessa preparação para fazer esse teste. A glicemia casual, tomada sem padronização, do tempo desde a última refeição. Então, assim, alguns critérios laboratoriais para o diagnóstico da diabetes, né? Os sintomas de diabetes, repetindo, pode ser poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso excessiva, né? Inexplicável. Então, a glicemia também, se for casual, maior que 200, realizada em qualquer hora do dia, independente do horário, independente se a pessoa tenha feito alguma refeição ou não, se a glicemia for maior que 200, a glicemia de jejum, a pessoa em jejum for maior do que 126, e a glicemia de 2 horas é maior que 200, né? No teste da tolerância à glicose. Então, deve ser confirmado isso aí se ele tem esse diagnóstico de diabetes. Então, assim, a interpretação dos resultados de glicemia de jejum e do teste de tolerância à glicose, né? A classificação tem esse quadro mostrando essa classificação. Se a pessoa fizer a glicemia em jejum, né? Então é considerado normal, 110. Se ela fizer essa glicemia 2 horas após aquele teste de TTG, 75 mg, e der 140 é considerado normal, né? A glicemia de jejum ela é alterada quando ela dá no teste de glicemia em jejum de 110 a 125, então ela já demonstra que ela é alterada. A tolerância de glicose diminuída no teste de glicemia de 2 horas após o TTG 75G de 140 a 199, então se ela der esse valor, ela é uma tolerância de glicose diminuída. E dá o diabetes mellitus se na glicemia em jejum for 126. E na glicemia de 2 horas após o teste de TTG de 75, se ela for 200, maior do que 200. Então, o tratamento farmacológico do diabetes tipo 1, pela maior complexidade do cuidado desses pacientes, são em geral acompanhados por especialistas
que são os endocrinologistas, né? Então, eles são encaminhados e deve ser de forma imediata, com o cuidado de evitar a demora, né? Evitar essa demora no atendimento, pois eles apresentam um risco elevado de descompensação metabólica. Então, assim, o tratamento, né, dos fármacos, vou falar só dos fármacos, que é o que mais interessa, que cada um paciente vai ter, né, as suas miligramas, conforme prescrição médica. Então, tem o metformina, o sulfonilureas, o glibeclamida, glicazida, a insulina NPH e a regular, né? O NPH, ele dá o aumento, no caso, quando dá o aumento gradual, né? Para redução. Se quando houver a hipoglicemia, se necessário, aí vai depender também do médico aí na prescrição. E a regular em situações de descompensação aguda ou em esquemas de injeção de múltiplas, né? Então vai depender também da prescrição do médico. Então, pessoal, relacionado, né, à nossa aula de doenças crônicas não transmissíveis, por hoje ficamos por aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido melhor o assunto. Leiam o material, leiam os slides se achar melhor, ou leia na sua apostila para melhor compreensão.